Fala, gente, tudo bem? Vamos lá, vou tentar fazer um vídeo mais rápido possível aqui para ajudar um pouquinho vocês a fazerem uma boa prova. Que moleza, hein? Vai estudar. Desliga esse vídeo e vai dar uma lida lá na apostila de vocês. Vai olhar o caderno. Muito fácil assim. Fechou. Se você continuar vendo esse vídeo, é o seguinte. Nossa prova agora vai ser sobre a apostila 4, aula 15, 16, 17 e 18. Tá bom? Mais uma vez, falando sério agora, vai lá, dá uma olhadinha na apostila. A apostila tá boa, a apostila 4 tá legal, tá boa. E se você estudar o que está na apostila e estudar esses slides que eu vou mandar para você, que nós vimos em sala de aula, e se você não dormiu em aula, prestou atenção, você vai muito bem. Tá bom? Não vou passar tudo que a gente falou, não vou me aprofundar, vou falar só de questões centrais. E para ser, nossa, explodiu alguma coisa aqui. E é isso, vamos lá. Vamos começar com a aula 15, Ideologia. Como vimos em sala de aula, ideologia é um conceito extremamente complexo, mas a gente vai tentar deixar de uma forma bastante fácil. A maneira mais fácil da gente, a ideia central de ideologia é a gente entender que diversos autores se apropriaram desse conceito e significaram de uma maneira diferente. Ou seja, ideologia ela significa uma coisa diferente para cada autor. Mas existem alguns autores centrais que acabaram definindo e acabaram dando sentidos mais aceitos pela sociedade hoje em dia, de ideologia. Tá bom? Vamos lá. Tô tentando não me alongar, já tô me alongando, cara. Vamos lá para ideologia. Eu trouxe aqui a definição do Anthony Giddens porque eu gosto dele. Ele consegue, de certa forma, trazer conceitos para os dias atuais de uma forma ampla e bastante clara. Então, para Anthony Giddens, a definição de ideologia são as ideias do senso comum e crenças disseminadas em uma sociedade que servem quase sempre indiretamente aos interesses de grupos dominantes, legitimando a posição desses grupos. Né? Vamos lá, vamos entender um pouco mais. São ideias do senso comum, ou seja, o que uma sociedade acredita sobre determinado assunto, entendeu? Isso é o senso comum. E ele diz que muitas vezes isso serve para defender ideias de grupos poderosos, né? Isso é uma ideia que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é uma ideia de Marx. Tá bom? Então, ideias do senso comum que quase sempre servem diretamente para atender aos interesses dos grupos dominantes. E por que defende as ideias desses grupos dominantes? Para fazer com que a ideia deles e a posição dominante deles se perpetuem na sociedade. Vamos lá só para entender. A ideia de ideologia... O que está aparecendo isso? Ela surge como uma ideia neutra. Inicialmente, ideologia era um estudo das ideias. Então ele não é nem bom nem mal. Quando você fala, isso daí é uma ideologia, ele só está falando que é um estudo das ideias. Napoleão Bonaparte, ele vai usar do termo ideologia para fazer uma crítica aos seus opositores. Né? Tem pessoas que estão criticando Napoleão e ele vai falar que essas pessoas estão fazendo ideologias. Que isso daí é uma questão de ideologia, no sentido de ideia falsa, de ilusão, para criticar. Ou seja, cara, o que esses caras estão falando de mim aí é bobagem, tá bom? Então, com Napoleão, a ideologia ganha uma conotação negativa. Vimos também, talvez sejam as 3 ideias para a gente entender a ideologia, vimos também que com Marx e Engels, a ideologia ela assume aquela posição que eu falei inicialmente, de ser uma ideia que está na sociedade, mas que essa ideia, na verdade, é de grupos dominantes. Né? Por exemplo, quando se fala que o funk carioca é uma música ruim, entendeu? É uma ideia, não, essa música é ruim, essa música, a melodia,
a progressão rítmica, ou etc, etc, é ruim. Isso daí poderia ser dito que, na verdade, é ruim para quem? Né? Não tem muita gente que ouve, de repente até a maioria da população, se for pegar em porcentagem, que ouve, então por que seria ruim? Então seria, né, estou dando um exemplo bem chulo de ideologia. É por quê? Porque a classe dominante que ouve músicas eruditas, não sei, música clássica, etc., a ideia deles é que esse tipo de música erudita é boa e o resto é ruim. Tá? É um exemplo pobre, chulo, mas é só para entender. A ideia de um exemplo de ideias dominantes. Então Marx traz essa ideia não, estou falando de ideia. Marx traz essa visão da ideia dominante, a ideia da elite, para legitimar a própria posição da elite. Em sala de aula falamos muito sobre isso, não vou entrar em detalhes, expliquei por que isso é muito importante para Karl Marx e para Engels dentro da teoria dele. Mas então é basicamente entender que ideologia ela nasce como, né, uma ciência das ideias, não é nem boa nem ruim. Napoleão traz essa ideia ruim, então quando a gente fala, o cara é cheio de ideologia, falando de uma forma crítica, e depois Marx e Engels trazem essa ideia de ideologia é a ideia da classe dominante, né? A ideia que a sociedade tem sobre alguma coisa é a ideia da classe dominante. Tá bom? Não vou entrar em detalhes agora. Depois vimos mais algumas coisas, né? A ideia central é por que para Marx a ideologia é a ideia da classe dominante? Porque eles legitimam a própria posição privilegiada, é para eles se manterem como elite para Marx. Não vou entrar em detalhes. Beleza? Ideologia é isso. E é interessante pensar na ideologia nessa questão de ideias, porque ela acaba estando muitas vezes acima da própria ciência, né? Nós buscamos a ciência para tentar explicar o mundo diversas vezes e para acreditar no que é verdade e no que é mentira, né? Então a gente busca lá o que a ciência está falando sobre tal coisa, está falando aquilo, então aquilo deve ser verdade. A ideologia ela está um pouco assim acima da ciência, né? São crenças das pessoas. Por exemplo, eu posso dizer que o mundo está aquecendo e que existe aquecimento global. E pode ter gente que vai dizer que não, na verdade o mundo não está aquecendo, isso é um ciclo, não existe aquecimento global. Então não importa muito o que a ciência fale, que são questões de ideologia. Quem está certo não importa por enquanto. Para a sociologia, você lembra que aquele distanciamento que a gente fala que precisamos ter na sociologia? Quando estamos falando de ideologia, precisamos desse distanciamento para entender que esses grupos, na verdade... Já vamos, amor. Aqui, ó, acendeu. Vai lá. Na sociologia precisamos ter esse entendimento de nos distanciarmos para conseguir analisar alguma coisa, entender que tem dois grupos discutindo, por quê? Porque são questões de ideologia. Tá legal? Então, assim, nesse sentido, conseguimos explicar ideias tão divergentes em conflito uma com a outra, né, quando a gente cai no campo da ideologia. Fechou. Vamos lá para a aula 16. Vou ser mais rápido, porque já foi muito demorado aqui. Aula 16, poder e autoridade. Cadê poder e autoridade? Tá aqui, poder e autoridade. Poder, mais um conceito imenso, gigantesco, mas eu gosto de uma definição curta, que seria essa, que seria a capacidade de agir socialmente e a capacidade de determinar o comportamento do outro. Entendeu? Ou seja, eu tenho a capacidade de determinar o comportamento de outro, ou seja, eu tenho poder. Legal? Você lembra que dei aqueles exemplos em sala de aula? Brinquei com a autoridade do professor. Legal? Olha só a palavra que eu usei, autoridade, é porque é isso. O poder, quando nós temos a capacidade de determinar o comportamento de outro, a gente está falando de autoridade. E daí, para não me alongar muito, nós podemos, dei muitos exemplos como esse em sala de aula, eu posso, como professor, chegar e falar assim, ó, fica quieto, sai de sala agora. E determinar o comportamento de vocês por uma forma um pouco rude, uma forma briguenta, ou uma forma de
exercer o poder que eu tenho sobre vocês. Legal? Agora, isso a gente estaria falando de poder. Para Weber, ele traz uma ideia muito bacana, que é, se nós conversamos, estou falando eu, professor, vocês alunos, conversamos, e nós criamos algumas regras. Maluzinha, abaixa um pouco aí. Malu? Maluzinha? Malu? Malu? Abaixa, pelo amor de Deus. Pode ser? Abaixa um pouquinho. Não tô conversando com ninguém, o papai tá gravando uma aula no computador. Tô loucão. Beijo. Então vamos lá, poder seria isso de eu forçar o comportamento de vocês, né? O Weber vai trazer uma ideia muito interessante, que é, se nós combinamos, né, eu enquanto professor, vocês como alunos, combinamos, criamos um pacto, criamos algumas regras, de pessoal, olha só, se vocês fizerem bagunça, ou se vocês estiverem conversando de uma forma exagerada, ou se tiverem mau comportamento, eu vou agir de determinada maneira. Por exemplo, aquela planilha que foi criada agora, de colocar lá o mau comportamento de vocês, ou se vocês esqueceram a apostila, por exemplo. A partir desse momento que a gente cria esse pacto, que isso daí está sendo combinado, para Weber já não se trata mais de poder, se trata de dominação. E daí é muito interessante isso, porque o que seria a dominação? É quando o poder é legitimado. Ou seja, eu tenho poder e é legitimado por vocês. Vocês acham isso legítimo? Não, ok, foi combinado. Né? E o Weber ele traz a questão da dominação racional legal, tradicional e carismática, que também não vou entrar agora nesse mérito. Já vou pegar para você, meu amor. O importante agora é só entender essa diferença de poder e dominação. Né? A dominação é o poder legitimado. É esse exemplo de eu conseguir marcar na planilha de vocês um mau comportamento e é legitimado por vocês, porque foi acordado isso, que vai a sala inteira de aula vai ganhar em questão de conhecimento. Só um detalhezinho, né? Nós conversamos um pouco também sobre a questão da tirania e democracia, falando do poder numa tirania e na democracia. E a diferença que existe, principalmente em questões de debates, de diálogos, é que numa democracia, ideias diferentes devem ser valorizadas. Né? Então, assim, nós temos o poder de falar, de colocar nossas ideias. Numa tirania, o governante, ele coage a gente, ele anula, ele intimida quem pensa diferente. Entendeu? Ele utiliza o poder para isso. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante de poder aqui na apostila de vocês. Não é isso. Daí a gente agora vai já para o próximo tema, bem rapidinho. Controle social. Né? Agora uma definição de controle social. O que é o controle social? É o controle social. Tá bom? Controle social é o controle social. Legal? Não precisa de muita explicação, acho que o próprio nome já é autoexplicativo. Claro que se você colocar isso na prova, você não vai ganhar o seu pontinho, pelo amor de Deus. Vai lá. Controle social é uma definição, a gente, mais uma vez trazendo Anthony Giddens, seria mecanismos formais e informais de controles internos e externos que funcionam para gerar conformidade. Ou seja, é uma forma, são mecanismos de controlar e gerar conformidade numa sociedade. Beleza? Ou seja, o controle social ele pode ser tanto câmeras, sabe? Quando você coloca câmeras na rua para controlar as pessoas e você está querendo pichar o seu muro e nem mais seu muro você consegue pichar porque está cheio de câmera por aí. É uma forma de controle social. Ou você pode ter controles sociais da própria população, né? A partir de determinados tipos de educação, você criar esse controle de um controlando o outro na sociedade. Por exemplo, quando você está na praia, alguém joga lá um palitinho de sorvete na areia, você fala pro cara, ô Zé Ruela, tira esse palitinho da areia. Você vai matar as tartarugas com esse canudinho, não é? Tá bom? Então isso seria controle social.
Essa questão é estudada em sociologia tanto para entender formas, né, ou estruturas de de controle que estão sendo criados. Isso a gente estuda bastante a questão da educação, estuda bastante a questão de Estado, governos criando controles sociais. E existe também pessoas que estudam como criar formas de controle também. Por exemplo, formas de controles eficientes e bacanas dentro de uma sala de aula, por exemplo, como a planilha que a gente falou agora há pouco, ou em presídios, formas de você conseguir controlar os detentos, né? Existe a ideia de panótipo, que é uma torre alta em que uma pessoa consegue visualizar todos, né? Por exemplo, num presídio você conseguiria fazer essa torre alta, as celas em torno dessa torre, e você consegue ver todas as celas, todos os detentos, o que acontece, e os detentos também se veem e todos controlam todos. Né? Você pode ter essa ideia de controle social nas cidades industriais que tinham antigamente, né? Aqui perto de Jacareí tem Volta Redonda, que é uma cidade industrial, tem essa ideia de Panótipo que era uma cidade que foi construída para... Ô Galzinho, deixa aí, mamãe. Não, desculpa. É uma cidade industrial que foi construída com bairro operário, com bairro dos engenheiros, e existiam esses pontos de controle para você conseguir controlar a cidade e os operários em si, tá bom? Por fim, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Interessante tem muito, essa parte do controle social é muito bacana. Né? A gente pode entender também o controle pelo seu oposto, que é o desvio. Né? Você tem o controle, você tem o desvio. Quem não segue a norma tá desviando. Mas não vamos entrar em detalhes. Estudem! Sociedade civil. Último tópico. Para, Galzinho. Para! Não, amor, não rabisca esse não, por favor. Sociedade civil. Sociedade civil. Mais uma vez, sociedade civil é um tema bastante complexo, bastante rico em diversos entendimentos, e uma forma bacana de pelo menos ter um primeiro contato com essa ideia de sociedade civil é a gente lembrar dos filósofos contratualistas que falavam do estado de natureza. Você lembra? John Locke, Rousseau e Thomas Hobbes? Né? Eles se perguntavam como que nós, que estávamos no estado de natureza, em total liberdade, sem leis, sem regras, como que nós doamos parte da nossa liberdade para a criação de algo maior, ou para dar o poder para algo maior, seja para um soberano ou para um grupo de pessoas controlarem a gente, sabe? Por que isso? Então, cada um desses três filósofos que eu passei para vocês, que eu falei agora, tem uma ideia diferente, né? Por exemplo, o Thomas Hobbes diz que no estado de natureza entraríamos num estado de guerra de todos contra todos, precisaríamos, por isso, de um soberano. O Rousseau ele vai para o início da desigualdade, a partir do momento que alguém cerca algo, encontra pessoas simples o suficientes, blá 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 blá. E John Locke acredita que nós teremos direitos naturais, como a vida, como a propriedade, e precisaríamos de algo para proteger isso. Por que eu estou falando desse estado de natureza? Porque no estado de natureza em que somos livres, que não há leis, não há regras, não podemos falar em sociedade civil. Quando nós doamos a nossa liberdade para esse soberano, para esse grupo de pessoas acabar cuidando da gente, protegendo a gente, ou etc., dependendo da vertente filosófica que você acredita, quando nós doamos essa liberdade, nós criamos uma espécie de Estado, né? Então nós temos essa separação, quem controla e nós aqui embaixo. A partir dessa separação, sim, nós podemos começar a falar em sociedade civil. Então nós temos essa separação, temos o soberano, né? Temos o Estado e temos a separação, que é a sociedade civil. Beleza? Indo para definições, no estado de natureza, como eu falei, não existem leis, poderes ou regras definidas, as pessoas organizam a própria experiência coletiva, e na sociedade civil está relacionado à sociedade política, na existência de governos, de direitos, de deveres, tá bom? Então uma forma interessante de entender
desse primeiro contato com a sociedade civil é entender que no estado de natureza não existe sociedade civil, né? Para evitar, sei lá, vamos numa linha de Hobbes, para evitar a guerra de todos contra todos, nós damos parte da nossa liberdade para um soberano, e a partir daí temos o governo, o Estado, e temos a sociedade civil. Ok? Inclusive, para Thomas Hobbes, né, ele diz que se esse soberano não estiver evitando a guerra de todos contra todos, né, se não estiver atendendo a expectativa daqui, e esse daqui quem que é da sociedade civil, a sociedade civil, no caso, pode se rebelar contra o soberano. Tá? Esquece, volta aqui para a sociedade civil. Indo para a definição de Anthony Giddens, que eu sempre trago para vocês, um resumo seria: sociedade civil é uma esfera da sociedade composta por todas as redes, associação de voluntários, empresas, clubes, organizações e famílias, formada por cidadãos, de modo independente do governo. Tá vendo? Independente do governo, nós temos essa separação. Ok? Vamos lá, quando falamos em sociedade civil, ela vai ter mais atuação, né, em decisões do governo, quanto mais democrática for essa sociedade, concorda? Quando nós temos um regime totalitário, por exemplo, vamos pegar regimes totalitários, autoritários da Alemanha nazista, da União Soviética comunista, da Itália fascista, né? A sociedade civil ela tem pouca força. Galzinho, não faz assim, amor, você está estragando as coisas do papai. Mas não vale. Não vale o quê? Não pode estragar? Sim. Tá bom. Então, quanto mais democrática for a sociedade, mais atuação da sociedade civil nas decisões do Estado como um todo. Né? Não quer dizer que a sociedade civil também não tenha um papel, sim, tem um papel fundamental em regimes totalitários e autoritários. Ok? Principalmente para sair deles. Ok, gente? Ó, fiz o mais rápido possível. Agora vai lá, toma um banho, senta, estuda. E boa prova para vocês, tá bom? Valeu, beijos.